Fala galera, sou o João César, esse é o canal da Varanda do Vinil e hoje a gente vai conversar sobre discos meio aleatórios, mas com uma coisa em comum, capas na mesma cor. E hoje a gente vai começar aqui com álbuns com a capa azul. Então são álbuns não da mesma banda, de bandas diferentes, estilos diferentes, mas que tem essa característica em comum, tá certo? Então, após a vinheta, a gente segue aqui com essa curiosidade aqui que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, pessoal, iniciando o vídeo aqui, vou fazer uma seleção aqui, começando por ordem alfabética, mas sem nenhuma outra relação com melhor, pior. Não, apenas a gente vai seguir uma ordem alfabética e álbuns com capas que puxam para uma mesma cor, e nesse primeiro episódio, a cor azul. Então nós vamos falar aqui, inicialmente, do Demon, com seu The Unexpected Guest, disco lançado em 1982, banda britânica, e eu me lembro muito bem quando a gente chegava nas lojas, né, não tinha muito conhecimento sobre o som da banda, e a gente via essas capas, tanto do primeiro álbum, que é uma capa até mais, um pouquinho até mais sombria do que essa aqui, a gente esperava um som assim, muito mais pesado do que a gente realmente vai encontrar aqui. Claro, tem aqui guitarras pesadas, né? A gente tem aquele som que o Demon faz parte ali da New Wave of British Heavy Metal, início dos anos 80 ali na Inglaterra, mas o som era um pouco mais ameno do que a gente imaginava quando via a capa, tá? Então, como eu disse, o disco é o segundo disco da banda, lançado em 82. Ele mistura aquele heavy metal com muita influência de pop, de rock progressivo, com muito teclado, tá? E esse álbum ele tem aquelas letras muito obscuras, a temática do Demon, como o próprio nome diz, nesses primeiros dois álbuns ela é mais voltada assim para para o sinistro mesmo, né? Aquelas temáticas mais sombrias aqui, vamos dizer, mas o som realmente é mais ameno do que a gente imagina, tá? Então esse disco aqui ele foi muito bem recebido pela crítica. O Demon já vinha de um primeiro disco muito bom, Night of the Demon, que é excelente. E aqui a gente tem clássicos da banda, né? Aqui já começa com... Tem uma introdução, né? Que são só barulhos, mas entra com Don't Break the Circle, que é maravilhosa, que abre o disco. Aqui você vê, né, a carinha da galera aqui. E a banda nessa época tinha como líder, né, o vocalista, que era o Dave Hill, e o seu guitarrista, né, solo, o Les Hunt. A banda era composta ainda por Mal Spooner, na guitarra rítmica, Chris Ellis no baixo e o John Wright nas baterias. E aqui a banda, né, faz um agradecimento, né, muitos agradecimentos ao Andy Richards, que toca os teclados aqui, tá? Então o disco é muito legal, eu gosto muito do Demon. Assim, a partir do terceiro disco, a sonoridade realmente já muda um pouco, né? Deixa de ser um pouco mais pesada e começa a entrar mais em coisas mais alternativas e rock progressivo e muda bastante a sonoridade daí pra frente. Mas os dois primeiros eu acho clássicos. Então, assim, quem gostar de heavy metal e hard rock pode ir sem medo, que esse disco é maravilhoso. Como os destaques, além de Don't Break the Circle, a gente tem Total Possession, Sign of a Madman, Haven't Seen Here Before, Deliver Us From Evil, ou seja, só musicaço. Então, Demon, The Unexpected Guest, 1982, segundo disco da banda, recomendo demais. Minha segunda dica hoje de álbum com capa azul vai para o magnífico Europe e o seu The Final Countdown. Esse disco aqui, lançado ali em 1986, ele se tornou um marco na carreira da banda, sendo considerado o seu melhor LP e com certeza um álbum icônico do hard rock ali dos anos 80. Banda sueca, fugia ali do padrão Inglaterra, Estados Unidos, né? Mas de uma qualidade maravilhosa. A faixa título é aquelas músicas que ultrapassam, né, as barreiras do rock. Ela tocou demais, FMs, MTV, aquela introdução de teclado, não há um ser humano
que goste de música, que nunca tenha ouvido essa música na vida, né? Joe Tempest, um vocalista maravilhoso. Aqui a gente tem músicas cativantes, assim, refrões pegajosos, Rock the Night, a balada Carrie, lindíssima, Cherokee. Nossa, além da Final Countdown, né? Você vê aqui, seleção de hits aqui, né? Maravilhoso. O sucesso foi esplêndido, né? Final Countdown impulsionou muito a carreira do Europe. Tinham lançado 2 discos, né? O primeiro disco muito mais pesado, o segundo já seguindo uma tendência mais de amenizar o som. Aqui eu acho que eles chegam no auge, né? Do som que eles viriam a praticar nos 2 discos seguintes, né? Mas ele foi sucesso de crítica, vendeu milhares de cópias no mundo todo. Aqui o grupo fez uma turnê mundial muito grande. E aqui a gente tem músicas que se canta junto, todo fã de hard rock conhece aqui as músicas presentes nesse disco. E assim, é um álbum realmente muito amado pelos fãs de hard rock, e os fãs do Europe também são unânimes em dizer que o Final Countdown é um dos grandes expoentes da carreira da banda, tá? Quem é fã daquele metal ali, hard rock, feito nos anos 80, ou já conhece, ou tem, ou quer ter na coleção. Então, Europe Final Countdown. Seguindo na minha terceira dica de álbuns com capa azul, né? Coisa mais aleatória, chegamos aqui no 6º álbum da família Jackson, o Victory. Esse disco foi lançado ali em 1984. Ele marcou o retorno dos irmãos mais famosos, né? O Michael Jackson, que havia lançado o Thriller 2 anos antes, né? Mega astro, mega star, mega tudo que você possa imaginar. Esse disco aqui ele apresenta uma combinação de estilos musicais, incluindo rhythm and blues, funk, rock, pop. O álbum foi produzido pelo Michael Jackson e pelos irmãos, né? E conta com colaborações do quilate aqui de Mick Jagger, né? Na faixa que abre o disco aqui, State of Shock, participação do Mick Jagger, né? Esse álbum também conta com alguns dos hits mais famosos da banda, né? Torture, Body, Wait, One More Chance. Então eu gosto muito dessa sonoridade aqui, desse período dos irmãos Jackson. Embora ele tenha alcançado um sucesso comercial muito grande, né? Ele foi muito bem recebido pelos fãs, mas não alcançou o mesmo nível dos álbuns anteriores, né? Então os Jacksons ali fizeram aquela turnê mundial, foi muito bem vendido o álbum, as turnês estavam lotadas, né? O Michael Jackson era um grande chamariz para os shows da banda, né? Mas ele mostra toda a habilidade musical dos irmãos Jackson, é uma família iluminada assim, em termos de talento, né? E quem curte som pop, rock, ali daquele período dos anos 80, não tem como não gostar, tá? Então a capa belíssima, eu acho essa capa muito bonita, né? Com essa temática assim meio futurista. Aqui a gente tem os irmãos, né? Todos eles aqui, os 6. A capa lançada no Brasil, eu acho bem bacana, né? Bem legal aqui. E fica a dica também para vocês, Victory, The Jacksons. A quarta dica vai para o Creatures of the Night, da banda Kiss. Esse é o 10º disco da banda, lançado em 82. Esse disco aqui traz o Kiss para uma sonoridade mais pesada do que eles vinham fazendo. Aqui a gente tem um disco praticamente de heavy metal, ele é bem mais agressivo nos hits em comparação com os álbuns anteriores da banda nesse período, né? E ele tem riffs poderosos, solos maravilhosos e letras assim bem marcantes, e músicas também marcantes demais, né? Algumas das faixas mais conhecidas da banda eu acho que estão aqui nesse disco, né? Principalmente aqui no Brasil, que esse disco foi um sucesso estrondoso, né? Foi sucessor da primeira vinda da banda aqui em 83. Então o disco estava realmente no gosto da galera da época ali, e continua sendo um dos discos mais vendidos do Kiss aqui no Brasil. Aqui a gente tem músicas maravilhosas, né?
A gente tem Creatures of the Night, a faixa título, tem I Love It Loud, tem War Machine. A gente tem aqui também Danger, I Still Love You, que é uma balada pesadíssima. Então, sim, é descasso. Embora o Creatures of the Night não tenha recebido elogios assim tão fortes na crítica internacional, esse álbum ele é realmente muito mais voltado para o rock pesado do que os álbuns anteriores, né? Inclusive o Dynasty, né? Que tinha aquela pegada bem mais disco music, inclusive, e tal. Mas com o tempo esse álbum foi ganhando o reconhecimento dos fãs, ele foi ficando marcado na memória, no coração dos fãs, e hoje ele é considerado um dos melhores e um dos clássicos indiscutíveis da banda, tá? Então, aqui o Kiss marcaria o final da primeira fase deles com máscara, né? O disco seguinte seria o Lick It Up, que já é o primeiro na fase sem máscara deles, né? Mas esse disco é incrível, fantástico. Eu particularmente gosto demais, um dos meus favoritos na carreira da banda Kiss, tá? Então, mais uma dica, Kiss, Creatures of the Night. Minha quinta dica, galera, vai nada mais, nada menos para um dos meus discos preferidos de todos os tempos e para mim o melhor disco dessa banda. Aqui vai para o Ride the Lightning do grande Metallica. Que disco, meus senhores. Lançado em 1984, esse disco aqui é um marco no thrash metal mundial, no rock and roll mundial, na música de todo mundo. É um disco simplesmente incrível, do início ao fim, tá? Essa capa grandiosa, a banda maravilhosa, Kirk Hammett, James Hetfield, Lars Ulrich e Cliff Burton fazem um som para ninguém, nenhum metaleiro, reggae roqueiro, o que seja, botar defeito, cara. Que começa logo com Fight Fire with Fire, entra com Ride the Lightning, fantástica, For Whom the Bell Tolls, a melhor música do Metallica para mim de todos os tempos, Fade to Black, uma balada, uma power ballad como poucas no mundo. Entra no lado 2 com Trap on the Rise, Escape, Creeping Death, minha nossa senhora, e fecha com The Call of Cthulhu, instrumental lindíssima, banda afiada, disco perfeito, nossa senhora. Ride the Lightning também se destacou, né, por sua abordagem musical muito mais sofisticada do que o primeiro disco, elementos de thrash sim, colocados no lugar certo na hora certa, técnica dos músicos assim no auge, é o disco certo na hora certa. O mundo naquele momento pedia um disco como esse, uma música como o Metallica estava fazendo. Você pegar garotos dessa idade aqui fazendo música nesse nível aqui, meu Deus do céu, é um marco histórico, tá? Eu conheci o Metallica particularmente na época dos anos 80, eu estudava em colégio, e aqui no Brasil a gente, como isso já é muito cansado de ver, a gente tinha muita dificuldade de encontrar coisas novas, encontrar discos que tinham sido lançados nos Estados Unidos, mas a gente só chegava aqui, sei lá, 3, 4, 5 anos depois. Mas eu tinha um amigo que normalmente ia para os Estados Unidos, a família dele tinha muita grana e férias ele normalmente ia para lá. E eu mandava sempre uma fitinha, né, fita cassete virgem, e pedia para ele gravar para mim. Ó, cara, deixa lá numa rádio de rock FM qualquer, deixa lá gravando, não importa, deixa lá, grava tudo. E ele fazia isso pra mim. E quando voltava, eu ficava conhecendo músicas, mas não sabia qual era a banda, né? Ficava tentando lá no aquele meu inglês ainda de colégio, ouvir o que é que o locutor falava ali, de qual era o nome da banda, e a gente ia pegando. Então eu conheci o Metallica desse jeito aqui. E aqueles riffs de guitarra do Hetfield, eu fiquei pirado. Então Metallica me pegou assim na primeira audição. E eu adoro ainda a banda, apesar dos discos atuais serem um pouquinho mais irregulares, mas eu respeito demais. E esse aqui é um dos meus discos preferidos de todos os tempos. Metallica, Ride the Lightning.
E a sexta dica, para encerrar essa primeiro capítulo, né, de álbuns aleatórios com mesma cor de capa, né, eu vou mostrar para vocês um álbum um pouquinho mais obscuro de heavy metal, mas não menos fantástico, License to Kill, do Malice. Álbum maravilhoso, lançado ali em 1987. Uma aula de heavy metal. Aula, mistura o metal tradicional com um pouquinho de hard rock. Ele tem uns riffs de guitarra pesadíssimos, bateria muito massa. Algumas das faixas mais conhecidas são a faixa título, License to Kill. A gente tem Chain Gang Woman, quer dizer, musicaças que a galerinha, né, na época, a banda era formada aqui, deixa eu falar para vocês aqui a formação da banda na época, era, vamos lá, James Neal nos vocais, Jay Reynolds e Mick Zane nas guitarras, Mark Bain no baixo e Cliff Carruthers nas baterias. Tá aqui a galera. Aquele visual metal anos 80. Disco muito bem produzido, uma sonzeira. Aqui a gente tem a produção do Max Norman. E esse disco, por incrível que pareça, ele foi lançado no Brasil, né? Agora sim, apesar da qualidade do disco, ele não vendeu bem, apesar das críticas, né, mais do que positivas. A banda nunca teve uma sequência, né, na sua carreira. Antes desse tinham lançado um disco, esse é o segundo, mas praticamente acabou aqui, tá? Então ela enfrentou diversos problemas, se separou, encerrou a carreira muito prematuramente, mas os License to Kill ainda continua sendo um álbum meio cult assim, né, mas muito apreciado pelos curtidores de metal, né? Quem gosta, quem conhece, pode procurar esse disco. Como eu disse, ele foi lançado no Brasil, é um pouquinho mais chato de achar, mas se você pegar, compre sem medo, pegue, porque é uma aula de metal. Então, Malice, License to Kill. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma brincadeira aqui para a gente trocar essa ideia, né? Mostrar discos aleatórios, mas de qualidade, que quem não conhece, por favor, vá em busca, que são discos muito legais, com capa azul. Depois a gente vai fazer com capa vermelha, amarela, verde, vai fazer uma brincadeira aqui. Outra parte com discos de capa azul, que eu tenho outros ali que valem a pena mostrar. E mais uma vez eu vou pedir, se inscrevam no canal, deixe o seu curtir, é importante para o YouTube saber que o conteúdo é legal, é bacana, vai divulgar para outras pessoas que têm um gosto parecido com o nosso. E o canal, se Deus quiser, vai crescendo. Eu agradeço demais, já somos 300 inscritos aqui. Se Deus quiser, vai aumentar mais ainda e a gente vai criar uma comunidade aqui de curtidores de vinil, de boa música, de CD, do que for, para a gente estar trocando sempre essa energia aqui, essa positividade, sempre falando de bons sons e boas músicas, tá? Então, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e até a próxima.